Ok. Bom, eu tenho algumas perguntas e constatações, na verdade. Primeiro, é para tirar, na verdade, uma dúvida, que aqui consta que do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né, que tinha uma fixação de R$ 100.000, houve uma anulação de crédito de 88 mil. E aí eu queria aproveitar a presença do subsecretário de Assistência Social para que a gente possa saber por que houve essa anulação, para onde esse dinheiro, esse recurso foi destinado, qual foi a aplicação desse valor de 88 mil e por que a não permanência no Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Boa tarde a todos, né? Respondendo à questão da vereadora Luma, nós anulamos esse valor de 88 mil, se não estiver enganado, para complementação em folha de pagamento, visto que nós comprometemos fontes 29 e 28 com despesas oriundas do recurso estadual para as entidades nas quais nós financiamos através La Recanto da Paz. Porém, pela ausência de recursos, anulamos para complementação através de folha e pagamento, transferência, ou seja, ao invés de pagar pela fonte 0, pagamos pela fonte 28, que é a fonte do Estado, e retiramos esse valor para a folha de pagamento de servidores, com despesa de pessoal. Esse foi o motivo da anulação apenas. Outro ponto, e na verdade agora sim uma constatação, e aí tem muito a ver do que a vereadora Jússia acabou de trazer, e aí um cenário, né, em que nós observamos que quando não há previsão no orçamento, como é que nós vamos desenvolver política pública? E aí falando com relação ao que está estabelecido aqui e justamente foi entregue para nós. Então, nós vemos que a Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o orçamento dela, né, a dotação que está atualmente prevista para ela, é o mesmo valor, praticamente, né, um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa do que está estabelecido de dotação para a Secretaria de Comunicação. E aí a gente para e pensa, até que ponto o município, de fato, está comprometido a garantir que haja política pública voltada para o desenvolvimento econômico dessa cidade, né, já que, principalmente agora, que nós estamos enfrentando um momento que a pandemia está sendo arrefecida, mas em nenhum momento foi apresentado, por exemplo, um plano de retomada econômica, né, de que forma que o município iria garantir que nós retomássemos a economia municipal. Então, tanto isso não está incluído no orçamento, como também não houve nenhuma preparação, nenhuma apresentação da gestão municipal com relação a essa questão, e isso é muito problemático. A gente está lidando diariamente com pequenas empresas que fecharam, que quebraram, com pessoas que estão desempregadas, com diversos setores extremamente agredidos por causa da pandemia, e em nenhum momento o município apresentou um planejamento de retomada para esses setores. Entende? Isso é muito problemático. E quando a gente compara o orçamento, a gente vê que o município acredita que o desenvolvimento dessa cidade e a pauta ambiental está no mesmo patamar da comunicação da cidade, da Secretaria de Comunicação. E esse recurso que está hoje estabelecido na Secretaria de Comunicação é, inclusive, recurso de crédito adicional, do último crédito adicional, que a gente aprovou aqui nessa casa. E eu quero também entender o porquê da adição de R$ 1.088.000 como crédito adicional à Secretaria de Comunicação. Entendo, respeito e compreendo a função da Secretaria de Comunicação para essa cidade, mas, assim, a funcionalidade dela deveria ser, principalmente, fazer com que o conhecimento chegasse até as pessoas das mais diversas formas. E isso ela também não tem cumprido o seu dever nesse sentido. A gente tem uma boa comunicação através das mídias sociais, e isso eu posso acompanhar de perto, mas essa comunicação ela está chegando, né, como forma de conscientização para além de divulgar ações da prefeitura. É importante deixar claro aqui também, não é só divulgar o que a prefeitura está fazendo, é conscientizar pessoas sobre pautas e políticas públicas que são importantes para a cidade. Então, será que a secretaria está cumprindo o dever dela? Então, por que dessa adição de R$ 1.088.000 e o porquê, né, na verdade? Né? Por que foi destinado para lá? No que foi utilizado? Qual foi a prioridade? Por que essa secretaria foi tida como prioritária para essa adição de crédito e não outras secretarias que precisam muito mais, na verdade, e aí, do meu ponto de vista, que precisariam muito mais desse crédito adicional para a implementação de projetos na cidade? Em relação, vereadora, o comparativo do orçamento da CDEA versus SECOM.
Eu estou já em discussão com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, justamente para a gente discutir quais são as nossas possibilidades no plano de retomada da economia. A gente já tem discutido alguns itens, a gente está só amadurecendo. Hoje ele está em formato de um esqueleto, uma ideia, justamente para a gente começar a dar corpo a esse projeto, e a gente vem discutir com a Casa Legislativa antes da gente começar a falar de protocolo do projeto de lei. É justamente uma ideia que a gente quer construir de forma coletiva, mas a gente está, entre as secretarias, discutindo esse esqueleto para vir conversar com a Casa Legislativa como a gente pode unir forças justamente para fecharmos essa ideia de incentivo e de plano de retomada da economia. Tem previsão, secretária? Outubro. Agora, em outubro, a gente consegue já nos reunir com a Casa Legislativa. A senhora entende o quanto isso é problemático, porque é bem tardio, né? Sim, com certeza. A gente deveria já estar discutindo o plano de retomada há muito tempo, há muitos meses atrás. Concordo. Um ponto em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, os valores estão parecidos em relação aos valores fixados. Nós temos em torno um pouco mais de 1 milhão em conta corrente. Esses recursos, basicamente, estão em conta corrente de exercícios anteriores. Eles não estão refletindo no orçamento, porque a gente abre o superávit financeiro de acordo com as estratégias da Secretaria no que diz respeito à execução desse recurso. E é de livre decisão da SEDEA, juntamente com seus conselhos, na discussão dessas estratégias. Então, o recurso em conta bancária, estão em contas bancárias específicas, devidamente aplicado e rendendo, mas eles não interferem diretamente na arrecadação do exercício e, consequentemente, na despesa fixada. É um incremento de orçamento que entrará na SEDEA mediante a abertura do superávit, que, do mesmo jeito que a Secretaria de Educação já sinalizou uma abertura de crédito parcial do precatório do Fundef, à medida que a Secretaria provoca a Secretaria de Planejamento e Orçamento, esses créditos sairão com sua abertura, complementando, atualizando a dotação e viabilizando os seus processos licitatórios, consequentemente, sua execução. Mas, assim, é basicamente por isso que a gente tem um valor semelhante. A Secretaria de Comunicação, ela basicamente concentra energia no pagamento de salário e na terceirização das ações de publicidade institucional do município. A gente já se compromete em levar essa reflexão para o secretário de Comunicação e que a gente consiga aprimorar e dar um retorno diferenciado para a sociedade dessa expectativa nas nossas ações de comunicação. Deixa eu só pegar esse gancho, por favor. Obrigada. No caso aqui, voltado para pessoal, a gente tem, na Secretaria de Comunicação, tá? A gente tem 577 mil estabelecido como previsão. Sobrariam em torno de 1 milhão, na verdade, e 500 mil reais ainda na Secretaria de Comunicação. Então, esse recurso de crédito adicional, inclusive, nenhum valor foi destinado para pessoal. Eu queria entender, de fato, por que o crédito adicional de 1 milhão e 88 mil foi destinado para a Secretaria, já que o recurso que já tinha já era o suficiente para pagar pessoal quando já estava estabelecido aquele valor. Pronto. No orçamento de 2021, algumas emendas coletivas movimentaram o orçamento. Então, historicamente, a gente tem uma retirada desses recursos para as finalidades estabelecidas nas emendas coletivas. A gente tem um histórico de retiradas da comunicação e nenhuma emenda ela pode interferir em salários. Então, afetou diretamente na terceirização dessa publicidade e propaganda. Então, no momento que faz essa movimentação, a gente não pode interferir numa remuneração que
que está vinculada ou a servidores concursados ou a cargos comissionados estabelecidos na secretaria. Então, essa emenda não pode afetar pessoal em cargos. Então, toda a sua movimentação concentrou energia em outros serviços terceiros, pessoa jurídica.